Bom dia, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos todos a esse chá espiritual Cota Ganhas. Queremos, antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas que têm nos ajudado, que têm nos dado força e dizem que, na verdade, estão a aproveitar esse momento para o encontro com o Senhor e também para a fortificação da fé. Ação de graça ao nosso bom Deus por isso. E queremos também agradecer as pessoas que têm nos ajudado nessa nossa reflexão e na nossa partilha especial ao Frei Elias, e também tem dado um suporte muito grande nesta partilha da palavra de Deus, e também pelo toque de fazermos aqui a nossa reflexão, a nossa partilha em Xangana e português. Acaba sendo longo, mas é muito bom. Hoje, a liturgia, nesta primeira semana do tempo comum, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, nos oferece primeiro a carta aos Hebreus e o Evangelho de São Marcos. Escutemos o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores dos homens. Deixando logo as redes, seguiram-no. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco a consertar as redes. E logo os chamou, e eles deixaram no barco seu pai Zebedeu com os assalariados e partiram com ele. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, esta palavra de hoje nos coloca um grande desafio. Primeiro, a carta aos Hebreus inicia com uma referência à revelação. Deus fala com os homens desde sempre e dá-se a conhecer de diversas maneiras. No entanto, é em Jesus Cristo, porque é seu Filho, que ele se revela de tal modo que nele se realiza a purificação dos pecados. Este Jesus, que se fez um de nós para nos purificar, foi glorificado e, na verdade, encontra-se de novo à direita do Pai. E ele, o Filho, o prometido de quem falam as Escrituras. E nós percebemos isso ontem ao celebrarmos o batismo do Senhor. Ontem percebemos na liturgia essa revelação divina, e já dizíamos aqui, Deus revelou-se à humanidade, e lá no batismo do próprio Jesus Cristo já dizia aquela voz corpórea em forma de uma pomba: este é o meu filho muito amado, que me glorio dele. Na verdade, essa era uma grande revelação. Este é o meu filho muito amado, que me agrada, é do meu agrado. Isso só me faz lembrar aquela reflexão que tivemos ontem lá na partilha da palavra, quando dizia o pároco: a um dado momento cada um de nós deve se perguntar, será que falava aí primeiro para os pais,
será que os meus filhos me agradam? Porque amar, dizia o pároco, amar os pais amam, porque ainda estão aí com os filhos, mas agora falta uma parte. Será que os meus filhos me agradam? E dizia ali também aos jovens, às crianças e adolescentes: filhos, acham que os vossos pais se agradam-se, nesse caso, da vossa maneira de viver, daquilo que vocês fazem? Então, é uma reflexão que, na verdade, deve continuar. E nesse dia também de hoje, carta aos Hebreus, percebemos essa purificação dos nossos pecados via Jesus Cristo. Em Jesus, na sua vida e na sua palavra, encontro o Pai se revela a cada um de nós como Deus que nos ama ao ponto de nos entregar o seu Filho para a purificação dos nossos pecados. O mistério do amor de Deus que entrega o Filho à morte. E esse único Filho, e Deus exalta o seu próprio Filho, devolvendo-lhe a glória sempre junto dele. Ele é o Filho, mas nós podemos agora sermos filhos de Deus, porque o amor de Deus nos foi revelado por ele, que pela palavra que nós escutamos a cada dia e também pela nossa purificação. Rezemos pedindo a Deus para revelar-se à humanidade o coração do Pai através do seu Filho, e glorificamos porque na palavra Deus nos purifica, Deus nos salva, e nós também podemos ter essa força. O compromisso que podemos assumir hoje nessa palavra aos Hebreus é glorificar o Senhor nos nossos corações pela revelação feita em Jesus Cristo. Ainda ao encontro daquilo que é o Evangelho do dia de hoje, dissemos no princípio que estamos a trilhar esse tempo comum. O tempo comum oferece-nos a leitura do Evangelho de São Marcos. E São Marcos, na verdade, é o Evangelho da juventude. Se eu sou jovem, quero perceber o Evangelho, é só ler o Evangelho de São Marcos. Jesus inicia a sua vida pública e anunciando o arrependimento. Arrependei-vos. Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. São essas palavras que São Marcos nos coloca hoje. Primeiro, arrepender-se, porque está próximo o reino dos céus. E se formos a recordar, é esse arrepender-se e acreditar no Evangelho, aquilo que nós, na verdade, na quarta-feira de cinza, é uma das passagens que também é usado lá na quarta-feira de cinza. Arrependei, acreditai no Evangelho, é um convite. E Deus não termina aí, nesse caso Jesus Cristo não termina aí a nos convidar. Estas palavras dão início a um tempo novo na história dos homens, na relação do homem com Deus, o chamamento dos apóstolos e a consequente mudança de vida de pescadores de peixes a pescadores dos homens é um sinal desta nova revelação. Jesus vai chamar aqueles apóstolos, os primeiros discípulos, já deixam de ser pescadores de peixe, mas sim pescadores de homem, para anunciar a boa nova. É um aprendizado que eu tenho que tirar. Eu que sou filho de Deus, eu que sou cristão, então devo saber qual é a minha missão. A minha missão é deixar de ser pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens, pela minha maneira de ser.
ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa da paz, ali é de usar essa isca para pescar as pessoas. Mas se eu sou uma pessoa rancorosa, sou uma pessoa de guerra, além de pescar, irei afugentar esses homens no rebanho de Deus. Vamos fixar-nos nas palavras de Jesus. Arrependei-vos e acreditei no Evangelho. Essas palavras têm a força e o poder de Deus. Escutá-las não é o mesmo que escutar uma notícia ou ouvir as palavras agradáveis de um amigo. Estas palavras trazem consigo a doçura do amor de Deus e a urgência de mudar a vida. Exige o movimento que depois vemos nos apóstolos. Os apóstolos escutam esse chamamento, deixam tudo, vão peregrinar com Jesus, vão se movimentar. Já dizia, não é qualquer palavra, não é qualquer convite, mas sim é o convite que leva consigo um compromisso imediato, deixar tudo e seguir. Eles que lançavam as redes ao mar, deixaram tudo e seguiram Jesus com outro rumo, com outro objetivo, com outra missão. Esta é a parte difícil da conversão. Ver que não estamos bem, querer mudar a nossa vida, são atos que exigem muito de nós. Mas mudar mesmo de forma decidida, isso é de uma loucura inexplicável. Mudar de uma forma decidida. E é difícil, sim, porque nós devemos sair daquele nosso conforto, daquele nosso habitual, daquela nossa rotina habitual. Vamos para a mudança. Uma mudança que vai nos trazer bons frutos. Uma mudança que vai nos fazer experimentar as maravilhas de Deus. Uma mudança que, na verdade, vai me libertar. Uma mudança que vai me levar a uma salvação. E Jesus, usando essa interpretação para a nossa oração, pedimos ao Jesus que nos faça ouvir a voz no nosso íntimo, para que não sejamos prisioneiros de nós mesmos. Pedir que lance a voz para os nossos ouvidos, e não devemos endurecer os nossos ouvidos. Deve dirigir-me a palavra para que cresça em mim o desejo de libertação e de mudança, e que opere em mim uma verdadeira conversão. Essa conversão real, como resposta à palavra e como adesão do seu chamamento. E como compromisso nessa liturgia de hoje, que posso fazer, o que podemos fazer é meditarmos hoje essa palavra de Deus e procurarmos entender qual é a rede que ando, nesse caso, aprisionado, que me impede de seguir decididamente a próprio Jesus. Há exemplos desses primeiros discípulos. Eles não dificultaram, deixaram tudo e seguiram Jesus. E eu, quando percebo o chamamento de Deus, será que consigo deixar tudo na totalidade e seguir Jesus? É o momento, na verdade, de cada um de nós se perguntar. É o momento também de pedirmos pela paz no nosso país. Sabemos que estamos a viver num momento muito difícil, mas pedindo a paz, pedindo a Jesus Cristo a conversão dos corações dos nossos líderes,
a conversão de todos aqueles que na verdade amam a Jesus. A mansidão no coração. É um aprendizado que nós temos no dia de hoje. Vamakwerhu va ku rhandzeka hi le ka vhiki la ku sungula la nkama wa ntolovelo. Aka nkama lowu aka kunene hi kumaka amatsalwa ya lisima, hi kumaka yena Nsasi Marka loko a vulavula na hina a nga lwi hi kombisiwaka yena nyamuntlha, hi tlhela hi kombisiwa ni buku lava Hibheru. Lana ka kunene aka buku lava Hibheru hi kombisiwaka leswaku xona Xikwembukulukumba xi tikombisile hi kola aka yena Yesu Kristu, na xi tikombisa hi kola ka tintswalo, na xi tikombisa ku va aka kunene hina hinkwenu hi basisiwa. Hi titwelile hi yoxe tolo loku aka kunene amatsalwa ma vulavula hi ku babatisiwa ka yena Yesu Kristu. Lana aka kunene hi kombisiweke yena loko matilo ma handzuka ku twala aka kunene a rito leli li humaka ku fana ni tuva, lweyi i n'wananga lweyi ni mu rhandzaka ni titsakelaka ha yena. Lana aka kunene hina hi tsatsiwaka hi kola ka rirhandzu, hi kola ka ku titshavela. Lana aka kunene nakona hi kombisiweke a ku tikombekisa ka yena Yesu Kristu hi kola ka Xikwembukulukumba. Xikwembukulukumba xi kombisa a vukulu la xona hi kola ka mahlori lawa ma humeleleke, a nga leswaku na hina hi va ni ku tshemba, hi va ni ku dumba ka leswaku Xikwembukulukumba xi na hina, Xikwembukulukumba xa hi rhandza. Vamakwerhu va ku rhandzeka, aka lisiku leli la nyamuntlha Nsasi Marka hi lweyi hakunene a hi kombaka a tintswalo, hi lweyi aka kunene a hi kombisaka yena Yesu Kristu lweyi a hi rhambaka, a ku va haka kunene hi ndzuluka evuton'wini la hina, hikuva a mfumo wa matilo wu le kusuhi. Aku hakunene a hi kholweni aka ivhangeli. Hakunene a marito lawa hi lawa hi faneleke ku va hi ma twisisa, hi va hi ma nyika alisima evuton'wini la hina. A ku ma nyika alisima evuton'wini la hina i ku va hi endla a ku rhandza ka Xikwembukulukumba. Hi fana haka kunene ni vadyondzisiwa va Yesu Kristu va ku sungula, hikusa yena loko a ri karhi a famba a vitana a vadyondzisiwa va yena. Hi loko a vona Andrea ni makwavo na va le botini, hakunene a va vitana a ku ni la ndzeni a va kanakanekanga, va yo tshika hinkwaswo va n'wi landza. Na bokophela a ya mahlweni a kuma van'wanyana a va vitana, lava va nga tshika hakunene a tatana wa vona, va tshika hakunene ni maboti ni mitutu ya vona hakunene va landzelela Yesu Kristu. Yesu Kristu a ku mina ni ta mu yenca vatshevi va vanhu, mi nga ta va hakunene a vatshevi va tihlampfi. Lana hakunene hi rhambiwaka a ku va hina hi tinyiketela hi kola ka mahanyelo ya hina, a ku va hi va a vatshevi va vanhu, hi va vanhu va kurhula, hi va vanhu va rirhandzu. A mahanyelo ya hina a ma hi endli ku va hi vitana van'wani a ntlhambhini wa yena Yesu Kristu wa Xikwembukulukumba. Ma nga endli leswaku a mahanyelo ya hina ma hangalasa a ntlhambi lowuyana wa Xikwembukulukumba. Kwalano ke ha tsatsiwa a ku va hi hanya hinkwavo, hi hanya hi rirhandzu, a ku va hakunene hi ta swi kota a ku va mindyangu ya hina yi va leya yinene, a makomunidadi ya hina ma va lamanene, a manukulu ya hina hakunene na wona ma va lawa Xikwembukulukumba xi nga aka wona. Hakunene a hi tinyiketeleni a ku va a lisiku lela nyamuntlha hi ehleketa a marito lawa. Hi hanya ku fana ni va landzi va Yesu Kristu
vapostoli va Yesu Kristu lavaka kunene loko va vitaniwile va tshike hinkwaswo va landza yena Yesu Kristu. A va n'wi langutanga va yo tshika va n'wi landza. Hi leswi rhambiwaka ku va na hina nyamuntlha hi va eka swona evuton'wini la hina. Xikwembu-nkulukumba a xi katekisi a xi hi nyiki a tintswalo a ku va haka kunene hina hi ta swi kota a ku hanya hi mfanelo a li siku lela nyamuntlha, li siku lela muvhulu leri hi sungulaka a nkarhi haka kunene wa ntolovelo, a nkarhi wa xikhongoto, a nkarhi wa ku tinyiketela, a nkarhi wa rirhandzu. Xikwembu-nkulukumba a xi katekisi a mintirho ya hina ya mavoko. Mamana Maria a ve na hina aka siku leli la nyamuntlha, na hi ku a swi feni ka hina hinkwenu vanhu njombo va katekile aka kunene lava va lavaka Xikwembu va xi rhandza na nkama wa ha ri kona. Que o nosso dia de segunda-feira seja um dia muito abençoado, um dia muito maravilhoso, e que Deus esteja presente nas nossas atividades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.